Bom pessoal, tô de volta e hoje para trazer mais análise de Bitcoin e mercado tradicional aqui no canal. Hoje é um dia decisivo aí para o mercado, hoje a gente tem aumento de taxa de juros pelo Fed, que vai ser esperado um aumento aí de 0,25% no aumento de taxa de juros lá para os Estados Unidos, no qual vai impactar muito aqui nos mercados de alto risco principalmente, tá? Tem algumas coisas que a gente precisa estar acompanhando não só no Bitcoin, mas também no mercado tradicional, porque a gente tem um impacto independente se vai ser positivo ou negativo, mas a gente precisa estar acompanhando porque esse impacto no mercado tradicional vai trazer para a gente oportunidades, tá? Então, fica até o final, que lá no final eu vou estar passando também uma análise do token Ethereum, tá? O Ethereum vai dar boas oportunidades aí para a gente, independente do que aconteça em mercado tradicional ou no Bitcoin, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo, vamos começar a nossa análise aqui com o Bitcoin. Aqui o Bitcoin no semanal, pessoal, a gente tem uma característica bem interessante que a gente precisa estar acompanhando, no qual eu já trouxe aqui para vocês em panoramas anteriores, tá? Na verdade, eu venho falando sobre o que o Bitcoin está formando aqui desde novembro, tá? Na verdade, antes de novembro eu já estava falando sobre essa possibilidade de lateralização e isso iria e deveria acontecer para que a gente pudesse ver uma região de capitulação no mercado, onde o mercado iria estagnar por um longo período de tempo, no qual o mercado já vem estagnando desde junho, e a partir daí a gente tem essa estagnação sendo confirmada com uma lateralização, tá? Então a gente tem essa lateralização para o mercado, então observe, lateralização. A gente não tem direcionamento de mercado ainda, tá, pessoal? Independente do padrão que ele forme aqui. E quando a gente tem uma lateralização, na lateralização, o que o preço forma? O preço forma topos e fundos no mesmo nível. Então, se a gente tem, por exemplo, o preço tocando aqui em 24.500 e esse nível de 24.500 é uma região de topo dessa lateralização, então a gente logo depois vai ver o preço devolvendo e caindo, voltando para uma formação de base dessa lateralização. Nesse momento a gente tem uma formação de base aqui em 16 mil, depois o preço tentou subir, tocou em 16 e agora tentando voltar para buscar esse topo dessa lateralização de novo. Então, por mais que a gente tenha um impacto positivo aqui com o aumento de taxa de juros pelo Fed no dia de hoje, a gente vai ter resistência no Bitcoin em 24.500. Não entre em euforia, não se empolgue, não pese a mão em compra, não pese a mão em long, porque a gente tem uma resistência muito forte e essa resistência está muito próxima aqui do Bitcoin. É uma resistência que falta aí só 7%. É diferente de quando a gente começa a pegar compra, pegar long, quando o Bitcoin está formando fundo, está formando padrão de reversão, como por exemplo esse padrão de fundo duplo que ele formou cá atrás no mês de dezembro. E quando a gente tem esse padrão sendo formado em fundo, a gente tem uma valorização maior no qual o potencial risco-retorno está favorável, tá? Então, nesse momento que a gente tem é o Bitcoin chegando em região de topo, chegando em região de resistência. Então, muita cautela em compras principalmente e cautela em long, tá? Porque a gente tem um risco-retorno não tão favorável nesse momento, tá? Então, a gente passa a ficar de olho no Bitcoin, a gente procura oportunidades em curtíssimo prazo, a gente procura oportunidades para que a gente possa estar fazendo longs ou short curto, tá? Não vai ser long e short tão lucrativo, porque nesse momento o preço está bem próximo aqui de resistência, então principalmente na ponta compradora, os nossos lucros vai ser menor, porque a resistência do Bitcoin, ponto de realização do Bitcoin está bem próximo para gente que pega operação, tá? Para montagem de carteira é um outro cenário, mas para trade, o nosso trade em long nesse momento tá bem próximo aqui de resistência, então os nossos trades em longs a gente precisa ter um pouco mais de cautela, porque nesse momento a gente tem o Bitcoin bem próximo de resistência, a não ser que a força compradora passe a ser forte o suficiente para romper essa região de resistência em 25 mil, tá, pessoal? Então, nos próximos dias ou nas próximas semanas, se o preço do Bitcoin conseguir romper essa região de resistência em 25 mil, estruturar acima, formar um padrão de continuidade, daí a gente passa a pegar longs maiores aqui, esperando que o Bitcoin suba até os 30 mil, tá? Mas para que isso aconteça, a gente precisa de impulsionamento do mercado tradicional. E quando a gente vai observar mercado tradicional aqui no semanal, principalmente o índice Nasdaq, eu observo que no semanal o índice Nasdaq está tentando romper essa resistência aqui de 12 mil, tá? 12 mil pontos nesse momento. E se isso for confirmado, a gente tem resistência em Nasdaq cá em cima em 13.500, 13.600, que daí uma valorização bem interessante. Uma valorização que pode chegar a 11%, no qual no Bitcoin pode ser impactado em 15% até mesmo 20% de valorização. Então a gente passa a ficar de olho nisso daqui, porque ele está confirmando. E
o candle dessa semana é um candle aqui bem interessante, tá? Porém, se esse candle fechar abaixo, se essa velinha aqui dessa semana fechar abaixo, a gente pode ter queda aqui pro índice Nasdaq, então a gente pode ter o Bitcoin devolvendo parte dos lucros também, tá? Apesar que esse aumento de taxa de juros de 0,25% pelo Fed já pode ter sido precificado, então é importante a gente observar o fechamento, principalmente que vai acontecer na sexta-feira, tá, pessoal? Se pro índice Nasdaq, o índice Nasdaq fechar acima dessa região de 12.100, 12.200 pontos, vai ser interessante porque ele pode confirmar esse rompimento e a gente pode ter uma valorização bem interessante aqui pro índice Nasdaq, puxando o Bitcoin, puxando o S&P, puxando todo o mercado, tá? Porém, para S&P, o que a gente tem no semanal é um candle doji a princípio, mas o que importa pra gente é o fechamento. E se ele conseguir fechar acima dessa região de 4.080 ou 4.100, a gente pode ter a mesma característica aqui pro S&P que está sendo formado ali no índice Nasdaq, tá? Até porque ele pode estar formando aqui pra gente um pivô de alta e a próxima resistência vai estar em 4.300, no qual dá uma bela de uma valorização puxando o Bitcoin, tá? É sempre muito importante a gente estar observando isso. E aqui para os títulos de 10 anos para os Estados Unidos, o que a gente tem nesse momento é esse padrão sendo formado. A gente tem aqui um padrãozinho no qual tinha ou estava formando um ombro, cabeça a ombro, onde eu passei ontem para vocês. Não teve a confirmação ainda, o que a gente teve foi uma rejeição e isso é muito bom porque a gente tem título de 10 anos dos Estados Unidos caindo, mercado de baixo risco caindo, e quando a gente tem mercado de baixo risco caindo, a gente tem o dinheiro de mercado de baixo risco passando a ser migrado para alto risco, tá? Então isso é muito importante para a gente estar observando, principalmente para médio e longo prazo, tá, pessoal? Já para o dólar aqui, queda também, e se a gente tiver o rompimento desse fundo ou dessa região aqui no dólar, que está em torno de 101 a 100, a gente pode ter o dólar caindo um pouco mais, chegando aqui até as regiões de 97 ou até mesmo na região de 98, no qual vai impactar positivamente em todos os mercados de alto risco. Então é importante a gente estar acompanhando isso daqui frequentemente e diariamente, tá? Porque a gente pode ter um impacto positivo aqui vindo do dólar ou com a queda do dólar, tá, pessoal? Já aqui na dominância do Bitcoin, a gente tem dominância do Bitcoin passando a subir. Isso quer dizer que se o Bitcoin passar a subir, o Bitcoin vai subir bem mais que a maioria das altcoins, e se o Bitcoin cair, o Bitcoin vai cair bem menos que a maioria das altcoins. Isso já está acontecendo, tá? A gente tem o Bitcoin caindo 0,33, enquanto a gente tem altcoin caindo 3, 2, 2,7, chegando aqui até mesmo a quase 5%, como está acontecendo na NKN, tá, pessoal? Já no Ethereum, como eu tinha dito para vocês sobre oportunidade, a gente tem oportunidade aqui no Ethereum independente da direção do mercado, tá? Por quê? Nesse momento o Ethereum está formando ou ele está lateralizando na mesma região que ele lateralizou cá atrás no mês de novembro. Essa é uma região de negociação, pode ser considerado como no trade zone também, onde a gente não vai fazer trade, onde a gente não vai fazer nada, porém, quando ele sair dessa região, a gente vai ter uma valorização muito forte, muito rápida, se ele sair ou se ele confirmar o rompimento para cima. Então a gente consegue pegar um trade em long, consegue pegar operações em long, chegando aqui até a casa dos $2.000 por unidade, onde ele vai se valorizar bem rápido, ou ele pode rejeitar e romper para baixo. Então, independente da direção do mercado, para onde ele confirmar, para onde ele romper, ele vai dar continuidade. Então, a gente passa a acompanhar porque a gente vai ter oportunidade no Ethereum, mas só vai saber aproveitar essas oportunidades quem sabe operar mercado futuros. Então é como eu sempre passo aqui para você: se você não sabe operar mercado futuros, procure aprender, procure estudar sobre mercado futuros para que você aproveite esses momentos de curtíssimo prazo, esses momentos de oportunidade, para que você possa estar aumentando a sua carteira spot e ter um potencial maior para quando o mercado voltar a subir, tá? Então nesse momento a gente tem essa oportunidade aqui no Ethereum, independente da direção, tá, pessoal? E voltando aqui para o Bitcoin, para montagem de carteira, é o que muita gente me pergunta. Aqui nesse momento, pessoal, eu não considero comprar Bitcoin. Por quê? Ele está dentro de uma lateralização, como eu tinha dito para vocês, e eu vou comprar mais Bitcoins. Eu comprei aqui em 16.000, 16.500 mais ou menos, como eu já tinha trago para vocês desde o mês de novembro, desde o mês de junho que eu ia comprar nessa região, ia vindo comprando se ele fosse caindo mais a partir dessa região. A gente teve esse toque em 16, 15, 16, comprei mais Bitcoins, adicionei Bitcoin em carteira. Nesse momento estou surfando essa valorização e não vou comprar mais Bitcoin nessa região que ele está nesse momento, porque ele vai encontrar uma resistência em 24.500, 25.000. Então nesse momento o máximo que ele pode subir aqui é 7%, 8% para depois ele devolver, e até mesmo correndo o risco de voltar aqui de novo para 19.000. O Bitcoin corre o risco de voltar aí
no médio e curto prazo para 19 mil dólares por unidade ou até mesmo 18 mil dólares por unidade, para ele continuar essa lateralização, chegando em final do ano ele passar a subir com mais força, porque a partir do final do ano o mercado começa a falar de halving, começa a falar de bull run, onde todo mundo está falando de Bitcoin, onde todo mundo quer saber de Bitcoin, o mercado passa a subir com mais força, tá? Então nesse momento a gente não tem um bull market para que a gente caracterize aqui ou acredite que ele vai subir, vai romper e buscar 50, 60, 70 mil nesse momento. Eu acredito que isso seja muito difícil de acontecer porque a gente não tem ciclo de mercado para isso, a gente não tem mercado tradicional ajudando o Bitcoin, a gente não tem mercado de alto risco dentro desse cenário ainda, porque ainda existe indecisão, ainda existe incerteza no mercado de alto risco. Então nesse momento a gente não tem bull market para que a gente possa romper uma resistência tão forte como essa de 25 mil, tá? Então, nesse momento, é isso que eu acredito para Bitcoin. Eu vou passar a comprar Bitcoin acima dos 25 mil dólares por unidade, ou se ele voltar aqui de novo em 19 mil dólares por unidade, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você. E se você não tá no grupo do Telegram, link na descrição. Por lá eu vou estar batendo papo com a galera também. Por lá você pode mandar mensagem para mim, pode estar conversando lá também, que o grupo é aberto e 100% grátis. Então, entra lá no grupo do Telegram e se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal para que você receba diariamente vídeos assim de análise e vídeos sobre tokens, oportunidades, vídeos sobre token que pode subir muito aí para esse mês ou para o decorrer desse ano, tá bom? Então, vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Fui!